Obviamente, muita coisa que vai ser tratada hoje aqui interessa àqueles que firmarem esse compromisso, ou assumir esse compromisso na obra de Cristo, na vida dele, na entrega da vida dele para se salvar. Por que o pastor está dizendo isso aqui? Que há recomendações que foram dadas da parte do Senhor, mediante aquilo que ele proveu com a vida, e no objetivo de salvação, certas obediências que só devem se cumprir ou serem obedecidas por aqueles que assumiram uma fé por ele. O Senhor tinha me dado o título dessa pregação e eu já sabia que eu ia pregar. Aí eu subi nesse púlpito e o pastor, eu tive uma visão. Não sei se você já viu aquele instrumento que o canil usa para domar cachorros que estão com raiva. E eu não sei nem o nome desse objeto, também não importa. É uma espécie de coroa de corda que eles impunham no pescoço do cachorro para puxar e dominar. Aí eu falei, Senhor, que visão que é essa? Daí o Senhor me deu a interpretação e disse a mim que aquilo representava um equívoco entre vocês aqui, muitos que estão assistindo esse culto, da forma como vocês acatam ou recebem as ordens diretas dele. No sentido de que isso chegue como um sentido de dever e obrigação para a obediência. E a gente vem avisando vocês. Irmãos, a moral, o princípio da fé não é para ser obedecido por quem não quer, mas por aquele que crê. Os princípios foram providos pelo Senhor e pela vida dele para serem trabalhados por quem o aceitou. Nós não temos a tendência aqui, e nem temos a intenção de usar a Bíblia, ou aquilo que ela ensina, para se impor, para ser contra, ou fazer qualquer tipo de movimento contra a sociedade, ou qualquer tipo de pessoa, com uma forma de autoafirmação, que é o moralismo que eu estou me referindo aqui. Então, o princípio, a fé, a regra da fé, ela é uma ordenança direta para aquele que crê, não para aquele que desconfia, é incrédulo, ou isso, ou não tem motivações. Então nós não adestramos cães aqui, e nem dominamos quem não é regenerado. É mais ou menos isso, entendeu? Mas alguns estão se sentindo assim. Então eu queria que você tivesse um posicionamento mais claro, mais definido, de dizer realmente no teu coração se é Jesus mesmo que você quer. Porque eu não vejo objetivo nenhum, eu falo para a igreja ensinar com a fé, de ministrar, de ensinar a palavra de Deus para quem não quer se converter, para quem não quer aceitar Jesus. Ok? E esse lugar e esse ambiente eu posso te certificar que nós não damos pérolas aqui para porcos. E não desprezamos a palavra de Deus com quem não quer crer. E não quer se sujeitar. Entendeu? Então, procure ser honesto. Entendeu? Nesse posicionamento, é Jesus que você quer? Porque se for, você vai precisar aceitar a palavra dele. E eu já queria entregar esse recado da parte do Senhor para aqueles que estão assistindo esse culto, que é assim como Jesus está vendo alguns de vocês. Como se vocês estivessem presos numa coleira e não livres. Tá? Segundo ponto, e aproveito para falar isso aos irmãos, que para aqueles que interessam, porque aceitaram Jesus, entender o chamado dele, aí existe uma obrigação e um dever de que esses princípios, essas normas, esses valores sejam levantados. Esse instrumento do dever cristão, que é a carne dele e a vida dele, precisam ser levantados. Porque se interessa, se é por fé e por amor a ele, esse trabalho vai ser feito por você, e é prazeroso, é realizador, é satisfatório, completa, alegra. E nós somos felizes por isso.
E nos realizamos na medida em que avançamos para Ele, para a vontade dEle absoluta, plena. Porque não é uma ideia, é uma revelação. Ok? Então há um dever, há um compromisso com a palavra dEle, porque existe Ele na fé, que eu entendo que isso nunca pode deixar de acontecer, nunca pode deixar de ser efetuado na tua experiência de fé, de conhecer sempre esse Jesus e o chamado dele para a tua vida. Não? Porque essa igreja está reservada para aqueles que realmente querem ser discípulos de Cristo. Foi claro? Então a minha posição aqui é trabalhar quem quer ser. E não prender ninguém na coleira. Então, filhão, quer ir embora? Vai embora. Tchau. Você quer servir? Fica para servir. Você quer entender? Fica então para entender, que nós vamos te explicar e te provar, que é o nosso dever na teologia bíblica. E espero, meu Senhor Jesus, que exista no teu coração mais alegria, mais gratidão por essa experiência com Ele, do que o inverso do que Deus falou hoje aqui. Tá? Então os levantamentos precisam ser feitos. Agora eu vou entrar nesse mérito. O texto de Apocalipse, ele não é só um texto que traz informações escatológicas acerca do fim do mundo, da vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja. Há no Apocalipse também, e é essa parte que o pastor acabei de ler, uma noção do que foram as primeiras comunidades, as primeiras igrejas, depois da ressurreição de Cristo, visitadas por Ele. E a forma como o Senhor abordou cada uma dessas igrejas e enquadrou cada uma delas na palavra e na disciplina. Eu tenho prazer de dizer, sempre quando eu abro esse livro de púlpito, prazer em dizer e afirmar isso aqui. É uma noção do que Jesus seria hoje aqui, na nossa realidade, na nossa experiência de fé. O comportamento dele, a sua manifestação, ela sempre se dirige para aspectos reais, realistas, como também doutrinários. Então, cada uma dessas cartas que João escreveu a pedido dele, levava esse conteúdo para algumas comunidades na Ásia e davam a essas igrejas uma noção do que cada uma tinha de positivo e negativo. Que é aquilo que até Paulo fala em Coríntios, né? Capítulo 11. É a reflexão. É o julgamento próprio, né? Que a igreja precisa ter, sempre naquilo que ela vive, com a fé. Então essa realidade, ela não existe aqui. Na experiência bíblica, essa realidade não existe, de Jesus se apartar da experiência da igreja e deixar que ela seja o que ela quer ser. Ou isso, que ela ensine o que ela quer ensinar. Ou isso, de que a obra dele seja dominada por homens e usada para interesses que não sejam justificados pela doutrina. Se ele falar, ele vai reagir. As expectativas mais reais, mais realistas, e não irá esconder nada em mim, nada em você ou em nós. Quem costuma fazer isso dentro da igreja é o homem, não ele. Obviamente seria até meio cansativo para alguns aí, de repente saber eu estar a par, que todo culto, todo momento que estivéssemos reunidos aqui, Jesus fosse inconveniente de mostrar algum detalhe, alguma coisa que ele quer que você conserte. Mas eu queria deixar claro para o irmão que faz parte da administração da aliança dele com você. E a exigência dele de ser senhor dessa igreja e dessa casa e daqueles que estão aqui, que haja uma conformidade e um alinhamento dessa igreja com as expectativas do reino dele e do evangelho que ele pregou. Porque para uma dessas igrejas aqui que eu abri Apocalipse 3, né,
Ele até usa uma expressão lá: você tem o nome daquele que vive, mas você é morta. É só a placa. Porque nada do que você é ou vive tem biblicidade e doutrina. Então, irmãos, que fique claro que quando existe essa ação do Senhor intercessória por aquilo que nós estamos vivendo errado ou de maneira equívoca em relação ao chamado dele, há uma esperança de que aqueles que estão aqui se salvem. Mas quando nós fechamos essa janela de realidade, que é a doutrina da fé e a prática dela por aqueles que estão aqui, como seus equívocos, como seus erros, como as suas contradições, nós estamos acelerando o processo da nossa condenação. Porque Deus não irá interceder nem por mim e nem por você se formos chamados agora. A intercessão é agora, é na caminhada, é na realidade desse chamado executado. Então que você ore, que você peça ao Senhor, para que sempre exista dele a iniciativa de levar a verdade, como também os fatos que ainda impedem essa salvação na tua vida, ou até mesmo isso, por aquelas que se confirmam que ele quer que você lute ainda mais. A igreja não pode perder o seu contato com o Senhor. Nós não podemos perder o nosso contato com Cristo. Porque uma coisa é o homem falando, a outra é ele.